Olá, muito boa noite. Agora 21 horas desta terça-feira, hoje dia 17 de setembro de 2019, está no ar ao vivo nossa Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, através da nossa live, está rolando lá no YouTube, Facebook, Instagram, é você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 ou no nosso canal no YouTube. Nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos, vem aí a 0 grau, tudo novo de novo, de 18 a 20 de novembro. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Obrigado pela sua presença. Muito boa noite, sobretudo, carinho da nossa audiência, dos nossos telespectadores aqui e em todo o mundo. Agora, quero saber se tem gente lá em Minas Gerais assistindo. O Wilson Pacheco, muito boa noite. Boa noite, Sir Rodrigo. Wilson, muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos da mesa. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet, pelo canal 14. E eu imagino que Minas Gerais esteja atenta também. Estão sempre a postos lá. Tem gente em Brasília nos acompanhando, doutor Ivan Carlos, muito boa noite. Sempre tem gente nos acompanhando em todas as partes do mundo. Boa noite à bancada, aos colegas. Boa noite aos nossos telespectadores das terças-feiras que sempre estão aqui junto com a gente, compartilhando o programa. Com certeza temos alguém lá em Brasília que está nos acompanhando. E quem está sempre ligado no nosso trabalho é a assessoria do senador Heinz, que o Catarina até manda um abraço para ele, está sempre trabalhando e abraço, Catarina. O nosso trabalho aqui na Vale TV. Aqui. E que quero trazer o senador aqui. A pauta é nossa. Quando tu puderes, será uma honra ter ele conosco. Eu fico honrado ouvi-lo na Gaúcha, né? Hoje pela manhã, os três falando sobre as pautas pululantes do nosso Senado Federal, do nosso Congresso Nacional como um todo, né? Sim. Mas será uma honra, evidentemente, tê-lo aqui conosco. Será que pega lá em Brumadinho ou em Mariana? Muito boa noite, doutora Fernanda Dalla Libera Damasceno. Pega, com certeza pega. Boa noite a todos. Ficou antena de pé lá, né? Ficou, alguma coisa ficou. E algumas coisas bola. vão se reerguendo aos pouquinhos. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, telespectadores. É uma alegria estar aqui hoje à noite. Bem-vinda a essa estreia. A doutora veio conversar conosco da sua mais recente obra, Direito dos Desastres e Compensação Climática no Brasil, Limites e Potencialidades. Ivan, nós vamos mais ou menos até as 2h30 da manhã hoje debatendo esse assunto. Vamos ter que Pra falar discorrer toda essa tese dela, hein? sobre tudo o que tem. Vamos. E o homem da Mesclas e Matizes, muito boa noite, Anderson Neves. Ontem vernissagem lá na Rua Bauru. Pega na Rua Bauru? Boa noite, pega sim. Tu acompanha como? Pelo 14 ou pela internet? Mais pela internet. É. Celular, assim, direto, assim, acompanhando, né? E foi bem legal a exposição. Foi a vernissagem, né? Então, pessoal de Porto Alegre, Canoas, tivemos bastante visitas, assim, da região, né? Anderson, além das tuas obras, é um momento de encontro de vários artistas. Exatamente. Alunos e colegas artistas convidados. Mescla e matizes, assim, por essa questão, assim, que todas os trabalhos conversam entre si, né? São artistas de uma geração, tipo, tem mais de 20 anos, com adolescentes. Até eu estava
comentando com o Wilson, uma aluna, a Sofia Mosman, ela já vendeu até um trabalho para São Paulo e tipo tem 12 anos de idade, né? E um trabalho assim muito forte. E junto tem a Carmela, com trabalho também, já é ceramista, trabalho já expôs em vários países, Suécia, Suíça, Argentina. Então eu acho legal essa mescla, né? Então o nome já é isso, né? E os matizes, né? Porque daí são toda aquela gama e muito interessante. Tem o trabalho do Edson, que é lá de Canudos também, e uma pessoa assim que tem muita experiência com a Alemanha por causa do calçado, né? E ele sempre teve um sonho e se preparou para fazer aquele caminho de Santiago de Compostela. Então ele registrou nas telas a parte, né, da trajetória dele, assim, eu achei assim muito interessante. Daí tem a Kátia Cavalcante, que tem um outro trabalho assim a ver com as queimadas, né? Um trabalho que tem mais de 10 anos e é muito atual, né? Eu acho assim. Já interessou a doutora aqui. Sim, eu notei. E é Essa pauta interessante, ali é muito o cara. trabalho. E se o Macron estiver assistindo também, deve se interessar. Ô Wilson, vocês já se conheciam, né? Já nos conhecíamos. Foi um reencontro aqui agora, né? Nada romântico, deixa eu deixar bem claro isso. Fique à vontade, Opa. Wilson. Mas foi na época de que, quando eu tive a livraria em Hamburgo Velho, o Anderson tinha alguns trabalhos ali, comprou alguns trabalhos ali também, visitava com frequência a livraria. Livros, antiguidades, Foi. assim, era o ambiente que eu sempre sonhei para Novo Hamburgo. Eu também. Tá faltando essa livraria lá, né? Tá faltando. Tem um Hoje antiquário eu acho agora que ali, seria né? o... Bacana, Sim. né? Um espaço bacana ali. E que comporta alguns livros também, né? Ele acomoda ali, recebe alguns livros. Mas não é uma livraria essencialmente. Não, É um a armazém. Praxis na época assim era algo fantástico, que nem tá comentando que o Sheffield na temporada que ele ficava, ele tava todo dia, né? Nós também, né? Tava tomando um cafezinho e te incomodando. O chefe ia todas as tardes lá tomar um café comigo, bater um papo, Pagava? conversa, pagava. O Wilson, um artista... Por isso que o artista não adianta, né? A Não gente valorizado. gasta com isso. Achei que ele tinha a mesa dele, o café dele lá. Tipo Mário Quintana, assim, em Porto Alegre. Não. Eu sou capitalista. Tá bom. Ô Wilson, mas em compensação, tu foi tomar um café esses dias e tu teve a grata lembrança de um que Sim, te avistou e te reconheceu. exatamente. naquele momento. O Alexandre, que também é um outro artista. Provendo que o capitalismo é importante. Exato, um outro artista. Essa é a de Novo lembrança Hamburgo. carinhosa dele. Exato, Money. exato. Não, eu diria que é uma lembrança carinhosa, porque ele se aproximou e falou: "Você não lembra de mim, né?" E eu, evidentemente, né, que eu não lembro, que eu não lembro, né? Porque esse é um grande problema em Novo Hamburgo, né? A pessoa chega e se aproxima. Eu fiquei 13 anos fora, e então é frequente eu não lembrar o nome da pessoa, alguma coisa assim. Então ele falou: "Olha, quando você tinha a livraria Praxis lá em Hamburgo Velho, meu primeiro quadro, a primeira venda que eu tive foi feita através da tua livraria." Que maravilha. E isso marcou, e eu fiquei assim feliz e até emocionado, porque imagino, né? Ele guarda isso com muito valor, muito carinho para ele, E essa tem muito informação. valor, né? né? E tem valor, Cada claro, espaço sem cultural dúvida. que a gente tem na Sim, cidade sem tem dúvida, muito valor. sem dúvida. E cada vez que se fecha uma porta como essa, a gente fica muito com o imenso pesar que a gente recebe a notícia do fechamento do livro. É uma sensação de frustração, né? Quando fecha um espaço cultural. É Né? uma derrota de todo mundo, né? É verdade. Evidentemente. Dona Lia Rain não está na audiência e a Maria Regina Vinga, a Bel, nossa ex-presidente da OAB, está aí admirando, acompanhando esses dois ilustres advogados aqui. Everton Cury diria esses rábulas, mas ele não entendia exatamente o que queria dizer um rábula, né, Ivan? Ele já estava passando. Ele já te chamou de rábula Já, sem querer já. aqui, né? O Fábio Forte e a Annelise Simon lá de Garopaba. Opa. Catarina, mano. Um abraço para vocês aí nos assistindo. Tu vai fazendo a leitura aí, por favor, Vou auxiliando aí, na né? página, tá? Doutora, essa pauta, quando a gente começa a falar dela, evidentemente, ela é pululante. E à medida que a senhora foi me falando de uma série de pontos do seu trabalho dia a dia, da sua militância jurídica, esse assunto se abre ainda muito mais. Verdade. A gente fala de coisas que ainda estão acontecendo, que ainda são novidade para nós aqui, e lá fora também são novidades.
novas linhas de pensamento em torno disso. A gente, por exemplo, viu um movimento crescente no direito americano de responsabilização das indústrias fumageiras, tabagistas, por conta da causa do câncer nas pessoas pelo consumo do cigarro. Isso hoje é um assunto pacificado lá. Milhares de pessoas foram indenizadas por conta do uso do cigarro. Um uso voluntário, né? Voluntário. O Voluntário. já diria assim, pô, escolheram fumar. Exatamente. Se eu bem conheço meu amigo Wilson. É. Mas não é bem assim, doutor. E aí... cigarro na boca, força. E aí, quando a gente fala, por exemplo, nas questões ambientais, também existem vários pontos que são controversos. Existe efeito estufa? Não existe? Eles são capazes de causar problemas que depois nós podemos recorrer ao Estado ou contra empresas. O senhor me falava empresas que fabricavam o SFC, né? O clorofluorcarbono, né? Agora, quando eu vejo, por exemplo, suas áreas de intervenção no agrotóxico, o direito a saber qual é o agrotóxico que a gente está consumindo, numa alface, por exemplo, né? De agrotóxico, agroquímico. Tóxico Perfeito, pode ser doutor. Relativizando. pejorativo. Porque normalmente Porque tudo é agrotóxico, né? e nem tudo é tóxico. Mas que normalmente é. Uhum. Muita coisa Matam as abelhinhas, matam um monte de químico gente. E não é tóxico. O nome tem uma carga negativa. Né? Exatamente. Como Quando a gente petista, fala- por exemplo. Tem uma carga, mas tem até alguns que são bons. Quando a gente fala em desastres antropogênicos, a gente está falando, por exemplo, do que aconteceu agora recentemente por Brumadinho e um pouco mais atrás em Mariana. Continua aí querendo saber qual os deslindes para esses casos, né? E aí a questão da mudança climática e das ocupações de área de risco, então, é um problema real da nossa região. E a senhora me disse que já tem decisões aqui no Rio Grande do Sul, do nosso TJ. Temos sim. O assunto é muito amplo, evidentemente. Na verdade, esse é um trabalho que é fruto de uma pesquisa de longos anos, quase 10 anos, envolvendo essa relação bastante nova hoje do direito e da mudança climática. Né? Então, é claro que algumas premissas foram necessárias para iniciar o desenvolvimento desse trabalho, e a primeira delas, claro, é a de que a mudança climática é um assunto controverso, não resta dúvidas, mas que precisa ser enfrentado de maneira racional, equilibrada e, sobretudo, científica. Então, essa é a premissa da qual eu parto inicialmente. A partir disso, algumas questões começaram realmente, enquanto não só pesquisadora da área do direito, né, público com forte abrangência do direito ambiental, começaram a me incomodar algumas questões, como, por exemplo, a primeira delas, né, é de que pouco se trata da mudança climática como um problema socioambiental. Ele não é um problema somente ambiental, ele é um problema global e com sérios efeitos socioambientais, né? E a depender de algumas circunstâncias, a depender das características de determinadas regiões, da vulnerabilidade dessas regiões, nós podemos pensar em circunstâncias que assumem aí, como nós temos visto, característica catastrófica, né, com graves inundações e pessoas perdendo vidas e perdendo bens. Além disso, outro ponto que foi importante para que eu seguisse nesse trabalho foi a questão de que esses eventos extremos absolutamente relacionados ou não à mudança climática, eles acabam gerando uma série de afronta a diversos direitos fundamentais. Né? O ambiente ecologicamente equilibrado é apenas um deles. Nós temos uma série de questões envolvendo o direito à moradia e mudança climática. Nós temos questões que envolvem alimento e mudança climática. Né? Nós temos questões envolvendo segurança e mudança climática e assim por diante. Né? Então, a afronta a uma série de direitos fundamentais foi um ponto forte que fez com que eu refletisse juridicamente sobre a matéria. E uma terceira questão foi de que, acompanhando uma série de eventos extremos, e eu lembro exatamente quando foi que eu defini essa pauta de trabalho, foi quando aconteceu um evento muito conhecido, eu acho que muito conhecido de todos vocês aqui, porque é nacionalmente uma referência, foi aquele desabamento que aconteceu no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram. Né? O que aconteceu lá? Nós tínhamos uma área, um antigo lixão, considerado área de risco, que foi ocupado
uma comunidade. Indevidamente ocupado. Né? Indevidamente ocupado por uma comunidade. O que aconteceu? Deu uma chuva enorme, uma chuva torrencial. O que acontece, quem trabalha com aterro sanitário, quem trabalha com locais que foram desincompatibilizados por conta do lixo, sabe o que acontece? O subsolo ele fica cheio de metano, né? Então, aquilo acabou com um forte inchamento do solo, causando o desabamento e a morte de uma série de pessoas. Neste momento foi que eu parei para pensar e olhei aquela notícia e disse, gente, mas e como é que o direito olha para essas circunstâncias? O direito vai acabar se envolvendo ou sendo envolvido, vai ter que vir a responder uma série de questões. Então, foi ali que eu comecei, e aí comecei a me perguntar, bem, mas para onde eu vou olhar no ordenamento jurídico brasileiro? Né? Nós não tínhamos. O que nós temos no Brasil hoje é um ramo embrionário, que se chama Direito dos Desastres, o qual eu estudo há quase 10 anos, e que ainda precisa de uma série de preenchimento de lacunas e de um desenvolvimento. Né? Então, o que eu fiz? Fui mirar em alternativas, porque, para mim, ficava muito claro, muito bem, esses eventos acontecem, existe uma previsão científica de que eles poderão aumentar e poderão gerar... Promissor esse ramo, doutora. Muito promissor, muito promissor. E muitos alunos interessados também e advogados também. Né? Então, assim, quer dizer, qual é a alternativa que nós temos do ponto de vista jurídico? Né? É apenas buscar a responsabilização do poder público? Exatamente. Qual é o foco que a senhora dá nessa sua pesquisa? É um foco onde a responsabilização seria do poder público, a responsabilização seria das pessoas que lá invadiram, não deveriam invadir, porque se tornaram vítimas posteriormente, ou teve os seus entes acabaram falecendo, ou o direito, a sua pesquisa, o seu trabalho, ele direciona, até mesmo estou curioso agora por esse livro. Ai, que bom. Estou curioso. Vou ler com certeza. Doutor Ivan vai se interessar pelo ramo também. Não, meu ramo é o que não compensa, é o crime. Mas o teu ramo compensa, o crime que não compensa. O crime não compensa. Mas eu digo assim, doutora, se isso vai para um outro viés mais difuso dentro do direito, como é que tá? Como é que é esse foco? Qual é esse direcionamento? Essa pergunta é sensacional, porque assim, o que eu percebi? Né? Cheguei num ponto onde, através da pesquisa na jurisprudência brasileira, isso não é algo que é fora do... Claro que eu estudei o direito comparado. Eu fui buscar lá a doutrina e as decisões de outros países para orientar o meu estudo. Mas eu precisava olhar para a realidade daqui e saber como é que isso se tornava palpável a partir das nossas vulnerabilidades, da nossa orientação jurídica, enfim, e social e econômica. Né? E o que eu vi era o seguinte, nós estávamos mais ou menos ali... há 5 anos atrás, num momento de boom aqui, pelo menos das decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de condenação do poder público. Né? E aí, eu, claro, não desconsiderando, né, a obrigação constitucional e legal que o poder público tem de agir nesse contexto, eu comecei a me questionar a respeito de quem é o poder público, afinal. Né? Quem é o poder público? Todos nós. Né? Quando a gente diz assim, isso não é problema meu, isso é problema do prefeito. Não é só problema do prefeito. É problema de todos, isso né? É um problema de todos, é um problema da coletividade. E aí foi que, então, eu segui numa vertente de não unicamente responsabilização, e não unicamente responsabilização do poder público, mas de olhar para instrumentos alternativos, como, por exemplo, já são desenvolvidos em outros países, como é a questão do seguro, né? Questão de fundos, e questão de apoio governamental com parceria público-privada. Então, é um olhar um pouco diferente, é um olhar que não parte do passado e nem da culpa. Aqui no Brasil, a gente questão do público-privado, né, dessa participação de governos e a iniciativa privada em trabalhar certas questões em todos os aspectos. E no seguro também, né, na questão do e o seguro brasileiro, o brasileiro é meio avesso, parece, a questão do seguro. Acha que seguro só depois do desastre. Então já aconteceu, então eu vou utilizar. Mas o que o direito pode fazer antes de se chegar no caos? Antes de se chegar na morte de pessoas, no desabamento, onde o direito pode chegar? Cidades têm... Onde a justiça pode agir nesse cidades têm sua defesa civil, né? Exatamente. Hoje, na verdade, o marco regulatório desse novo ramo do direito, né, que é o direito dos desastres, aqui, um deles, mas o mais recente é a Lei de Proteção e Defesa Civil. Né? Então, assim, o direito
respondendo a tua colocação, ele pode agir de diversas formas. Ele pode agir de maneira preventiva, né? No momento em que há uma determinação para tirar uma comunidade da área de risco, por exemplo. Né? Mas o contexto é muito mais complexo do que simplesmente fazer isso. Porque isso envolve, não adianta tirar as pessoas, a própria legislação diz, isso envolve todo um planejamento, uma estratégia, né, de destinação desse pessoal, e mais que E isso. até para detectar o que é área de risco. Exatamente. Então, assim, toda essa temática ela é muito multidisciplinar. É uma nova área do direito que requer uma série de profissionais envolvidos, inclusive, né, os operadores do direito, os advogados, promotores, os juízes que vão decidir nesse contexto. Agora, o seguro, ao contrário do que muita gente pensa, ele não vem aqui como, pelo menos é assim que eu vejo, né? Primeiro, respondendo, do ponto de vista jurídico, nós estamos trabalhando numa perspectiva de Código Civil, portanto, não é uma elucubração. É possível pensar o seguro a partir de uma perspectiva menos individualista e mais social, né? Que isso é a inovação, digamos assim, do ponto de vista do novo Código Civil. Mas o seguro aqui ele é muito mais visto do ponto de vista preventivo do que de recuperar e de pagar por um dano. Por quê? Porque seguradora nenhuma vai entrar nesse contexto climático se não tiver uma parceria pública de gestão de risco. Então, na verdade, é um círculo virtuoso. E é o que a gente falava lá em Brumadinho, o que aconteceu com certos aspectos de indenizações foi certas exigências que fizeram para fazer um seguro. A própria empresa não conseguia, muitas vezes, pelo que eu li, não tenho conhecimento de causa como a doutora tem, mas não conseguia contratar um seguro, tinha que contratar um seguro de uma empresa multinacional, uma empresa internacional, a fim de cobrir certos riscos, porque era a dificuldade de emissão de laudos, e depois veio à tona, né, porque muitos laudos foram adulterados, foram modificados ou foram feitos de acordo com o que queriam que fosse feito e não laudos realmente de empresas estrangeiras, né? Empresas alemãs e suíças, se não me engano. O que realmente estava acontecendo, né? Esses laudos então foram meio que fraudados. Então, porque normalmente não dá nada, né? Um dia deu, né? Desculpa a intromissão, mas mas a questão do seguro, perfeito. Essa questão de Brumadinho e Mariana é um debate um pouquinho diferente desse que eu faço da questão climática, né? Mas nunca ele faz uma observação, nunca aconteceu nada. Na verdade, já existia conhecimento ao longo da história, em vários de uma momentos, série de questões envolvendo Minas Gerais. Mundo afora, inclusive, só que não na expressão que teve essas duas. Nessa dimensão e no momento onde as mídias, onde a comunicação está tão próxima de todos nós. Que isso parte... aumenta, põe uma... Sem dúvida. lente de aumento. Exatamente, só que o problema do desastre é exatamente esse, né? O problema do desastre é aquela coisa de que quando acontece, todo mundo se preocupa, todo mundo fica impactado, todo mundo quer compartilhar, todo mundo quer se solidarizar. Só que é isso que passou o tempo, passou aquele momento, aí é que entra a minha pergunta. Ok, e como é que fica o poder público que teve que investir um valor, o impacto no erário daquele evento? Como é que fica a vítima que perdeu tudo? Então, nós temos que pensar do ponto de vista estratégico antes. É possível criar uma estratégia e não só depois, né? É isso. Exatamente. Isso vale para todo tipo de desastre. E a questão do seguro tem que trabalhar ele em camada de gestão de risco. Não dá desastre, seja qual for, seja do tipo Mariana Brumadinho, seja climático, ele exige uma organização de gestão de riscos que vai muito além do que uma seguradora por si pode suportar. E a sua conclusão com relação a essa sua pergunta? De onde entra, como faz? De que forma nós vamos pensar seguro? De que forma a senhora chega a alguma conclusão no sentido de o direito cabe dentro disso? O que eu fiz foi o seguinte. A justiça pode impor nesse sentido, né? Tô lhe provocando. Sim, então eu entendi, até para o nosso telespectador entender lá, exatamente. Enfim, claro, eu espero que esteja gostando e que esteja interessado, porque isso é um assunto que é relevante para toda a coletividade. Isso a gente pode trazer aqui para pertinho da gente, e aí aproximando ainda mais, quando a gente fala, por exemplo, das cheias que ocuparam aqui na nossa volta, em Esteio, em Novo Hamburgo mesmo,
Depois da construção da 448, por exemplo, que aumentou enormemente a incidência de alagamentos em Esteio e Sapucaí depois desse momento. Quer dizer, qual foi o impacto ambiental foi feito, que momento a gente errou para que isso acontecesse dessa forma nesse momento. Porque alguém tem que pagar essa conta. É que isso é Acho que, cíclico e de repente não falamos de foi mortes, pensado, né? mas falamos de perdas Prejuízo. que são gigantescas para as vidas das pessoas. Né? Exato. Não só materiais, mas também materiais, né? O que não é pouco. Né? Ele falou, eu escutei aqui na bancada duas palavras muito importantes, né? Cíclico, né? E impacto, né? São duas palavras que são fundamentais. Porque, na verdade, a questão dos impactos ambientais no momento em que se pensa o desenvolvimento econômico tem que ser enfrentada de uma maneira racional. O desenvolvimento sustentável é o meio ambiente e a economia. Eles precisam andar juntos. Não pode frear o desenvolvimento. Não, e não tem esse econômico, condão, né? não pode ter esse Mas há condão. que se ter responsabilidade sobre Exatamente. Senão nós vamos viver eternamente isso. Não toca mais marchando nada, né? no mesmo lugar. Exatamente. não toca Só mais que, nada, só que não, assim, né? falando do ponto de vista do desastre, que é um evento extremo, ele tem como uma das características o desrespeito à legislação ambiental. Isso é inegável. Né? Então, são duas coisas. A senhora São- fala nos acontecimentos previsíveis e não climáticos em si. Mas acontece que exatamente isso que você ia Essa falar agora. conta é boa. Esse Aí, ponto, agora nós vamos até as 4h15. esse ponto que você falou é a palavra cíclico, né? Sim. Porque aí você está trabalhando com uma perspectiva de variabilidade, né? Só que a questão climática, ela envolve um pouquinho mais do que isso, né? A questão da mudança do clima é diferente de tempo. Então, por isso que é tão complexa e por isso que demanda tanta conversa, porque ciência climática envolve incerteza, incerteza é probabilidade, probabilidade é possibilidade de possibilidade de risco. vislumbrar a ocorrência de um evento e sua magnitude. E é Então não matemática. é matemática. Então não é assim, sabe? A mudança climática ela não pode ser tratada do ponto de vista do extremo, né? E nem da ignorância, porque não é aquela coisa de eu não sei do que eu estou falando. Até mesmo porque Não, as situações eu sei climáticas sim. elas existem desde que o mundo é mundo. Ela vai modificando, vai se alterando. Pode ser cíclico, sim, né? Ou não, dependendo Exatamente. dos fatos, né? Que a gente vê. Se tu criar uma barreira, se tu criar um dique, se tu construir uma estrada, se tu ou então simplesmente em cima de um aterro sanitário, tu construir um loteamento ou algo parecido, né? Vai nos trazer o risco sempre. O risco é eminente. Iminente. Né? Então, Nós temos que tratar cada vez melhor o nosso lixo. sensacional. Né? Exatamente, mas isso é Precisamos cultural. mudar Isso eu uma venho série- dizendo aqui há muito Não, isso não é tempo. cultural. Isso é cultural. Se tu não tratar as pessoas, tu Eu não, acho que a origem aliás, pode tu não ser, mas a orientar as solução não é. pessoas, isso é cultural, isso leva tempo. Tá? Porque nós não temos essa A cultura de problemática cuidar. pode ter Por isso que originado é de uma cultural. questão cultural. Mas a solução dela, ou a discussão que se faz em torno dela, Não, não pode se não. dar em torno da cultura. Não A pode. solução ela tem que ser Mas pragmática, eu digo mecânica, que né? trabalhar isso é cultural, porque aqui vamos trazer para o Brasil. O povo brasileiro ele é muito acomodado. E ele não quer saber de mudanças na sua vida cotidiana. Quando isso acontece, o que acontece? O que ocorre nesse caso? Ele estranha, ou ele diz, é bobagem, não dá, não vou fazer. Então, isso é cultura. Tu tem que bater todo dia no mesmo marreta, na mesma ferro, Mas quando a pra ir gente tem malhando ele. convicção, a força coercitiva do Estado, através da sua legislação, Mas o que não seja, adianta. ela sim adianta. Não adianta. Adianta. Não é só a isso gente, que a adianta. gente evoluiu muito nisso. Mas nos não é últimos só isso que 20 adianta. anos, meu Deus do Não céu. é só isso que adianta. Tem que teria que separar o lixo em casa. Sim, não Sim, separou em casa, alguém exatamente. tem que separar antes de ir para um lugar. A destinação não pode ser E aí simplesmente atirar no existem aterro sanitário. os E a gente tem que pagar uma taxa para para isso. Para mais isso. Mas É a eu vida acho da que- gente. Mas eu acho que aí não é pagando, eu acho que é educação, ele vem de dentro. Porque o esgoto vai continuar indo para algum lugar. A gente Exatamente. continua tendo que alguém cuidar desse esgoto para nós. Né? Agora, eu não posso cartar no esgoto café, sangue, uma série de outras coisas ali. Né? Tem que ter cuidado com Contaminantes. tudo que eu largo ali. Né? exatamente. Acho que isso, alguma parte pode ser cultural, mas me parece, doutora, que o risco ele pode ser previsto. A E questão... precisa ser trabalhado anteriormente. Isso. Exatamente. Na verdade, assim, a questão climática, hoje, ela envolve incerteza. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de conhecer um cenário de probabilidades e de avistar
a magnitude desse cenário, mas isso é preciso que seja entendido, e talvez esse seja o ponto que eu acho que é pouco trabalhado e pouco debatido em matéria de mudança climática. É preciso entender que probabilidade é uma análise que pode ser feita do melhor ponto de vista profissional, mas que não é uma matemática. Né? Não é algo que se possa... Ela não é estanque. Não, não. Ela é matemática, mas ela tem mais variáveis. Matemática pela Coleta de probabilidade, Não. pelos cálculos. Ela risco, tem muito, mas probabilidade não, ocorrente. a questão que eu quero dizer é o seguinte, ó, a probabilidade é matemática, sem dúvida nenhuma. E por isso, por exemplo, quando eu tenho inundações periódicas, eu posso dizer que eu estou num cenário de risco. Em algum momento vai acontecer. Exatamente. E eu, mais que isso, Não eu sei tenho se dados. de novo vai enchente que nem 41. Isso. Mas que nem 67, que Eu nem tenho 2000 dados. Eu tenho dados. 16, 17. Exatamente. Agora, existem algumas situações Vai sim, acontecer de em novo. que é mais difícil de fazer essa identificação. Mas mesmo nessa, já existe na ciência climática, fora do Brasil, estudo de atribuição dizendo que é possível. Por exemplo, já existe uma grande ação judicial na Alemanha, hoje, que está conectando, é uma ação que foi recebida, portanto, ela evoluiu muito mais no Poder Judiciário do que se esperava em termos de mundo. Ela foi recebida a partir de um pedido de um peruano que se sentiu prejudicado na sua propriedade por conta de um aumento de um lago que pode adentrar a sua propriedade e causar sérios danos, pode inundar o vilarejo onde ele mora, e quem seria o responsável por isso? Ele está buscando a responsabilização de uma grande emissora de gás de efeito estufa alemã, né? E os estudos de atribuição, eu tive a oportunidade de conversar com o advogado que está trabalhando nessa matéria, eles estão em fase de prova no tribunal, né? E existem estudos de atribuição que esse vai ser o X da questão, né? Como é que eu vou ligar isso ao dano? Fazer esse A nexo, conexão. né? É um nexo de causalidade que a gente chama juridicamente falando. Mas aí Esse que eu estou falando para nexo é vocês, complicado. isso já existe. Né? Então, assim, é possível prever tudo? Não, mas muita coisa sim. E dependendo do evento, muito mais do que se imagina. Muito bem. A gente tem algumas fotos aqui do evento que aconteceu na Assembleia Legislativa na manhã de ontem. Pode colocar para nós, por favor. Felipe, olha só o nosso deputado Issur recebendo, né, para o recebimento da honraria da medalha Farroupilha, o fundador e diretor do Grupo Sinos, seu Mário Guzmão. Eu estava viajando, não pude fazer presente. Que Mas momento, né, Ivan? Pode passar a próxima foto, por favor. Pode merecidamente. passar. A gente tem um vídeo, mas ele Pioneiro, não está disponível para visionário. nós agora. Então, nós vamos passar essas fotos. E amanhã eu vou trazer esse vídeo para a gente fazer justiça e ouvir essas pessoas também, porque é um momento muito importante, o destaque. Evidentemente que o seu Mário tem um orgulho enorme de grandes destaques que ele recebeu, o mundo afora, tem um destaque à educação pela Unesco, que ele recebeu em Paris, muitos dos trabalhos que o Grupo Sinos faz ao longo dos seus 60 anos. Mas aqui a família, os filhos e netos do seu Mário, todos abraçando nesse momento muito especial da sua vida. Ele ficou muito orgulhoso de receber isso. Não é porque ele recebeu ao mundo afora grandes reconhecimentos que ele não teve o carinho muito especial por essa medalha que é do Rio Grande do Sul, gaúcha, na Semana Farroupilha. Mérito Farroupilha ao seu Mário Parabéns Guzmão. ao Dr. Mário, ao seu Mário Guzmão, parabéns e Surcó pela iniciativa. Baita iniciativa do deputado Sul. Eu acho que... O deputado Sul está conosco na bancada ontem à noite aqui. Estava aí? Estava aqui. Eu Volta e meia viajando, vem não ao seu cheguei. Sem Noção também, né? É o programa que ele gosta muito de fazer, mas que evidentemente a agenda não anda facilitando a vida dele. Mas seu chefe está de gabinete, viajando bastante pelo interior. Pablo Rodrigues, que aparece, põe na foto para nós novamente, por favor. Pablito, a primeira Pablo foto o Rodrigues, Pablito aparece. irreconhecível. Puxa a Não, primeira foto eu de nunca novo. vi o Pablo. Olha a elegância Eu vou daquele pedir homem ao aquele fundo. terno para ele, Mais aquele alinhado, de cavanhaque. inclusive, que o Quando deputado tiver a parece campanha do agasalho, Pablo, tu me manda. Não, ele não parece um homem sem noção, não me parece. Não. Parece um homem... Quando tiver a campanha do Suas agasalho, eu vou plenas me faculdades escalar mentais, aquele terno né? ali, cara. Meu Olha só. Elegante, Parabéns a essa cara. Acho que é um dupla. corte francês ou Dupla que a italiano. gente tem o aquele maior terno. carinho de ter aqui na nossa Vale TV. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões,
medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Diz aí, conquistar tudo o que você deseja. Parece um sonho, né? Mas é a Feira da Loucura por Sapatos. De 3 a 13 de outubro, na FENAC, em Novo Hamburgo. E conquiste todos os seus desejos. Estamos de volta. É um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. Tava bom demais esse intervalo. Aqui, a doutora contando da sua epopeia de Biraiaras para o mundo. E ela não acreditou que a gente conhecesse Biraiaras. Ora, quem não conhece a Grande Biraiaras, né, doutor Ivan? Biraiaras, Porto Alegre fica Na Grande Ibiraiara, Ibiraiara. né? Que Quem vai não mais conhece ou tem menos, que conhecer. Eu tô vai dizendo. mais ou menos ali de que ali embaixo em Punta del Este até Garopaba, mais ou menos. isso. Mais ou menos. Extensão Grande territorial é Biraiaras. isso aí. Claro, bom. também conhece, né, Anderson? Também. São Coitado do Paulo Anderson. só se fala de outra Tem coisa. uma ponte de aérea direta entre São Paulo. Doutora, obrigado pelo carinho de receber essa brincadeira aqui com a gente. Imagina, a gente eu acabou estendendo fico muito aqui. feliz porque só assim quem não conhece vai se interessar por Biraiaras. E procurar Joga pra- no Google. Exatamente. Joga no Google. Vai procurar. Senhores, obrigado pela audiência. O Dejair Krumen na audiência. Abraço a Abraço, todos. Deja. Marcos Reinaldo Dresch. Abraço à abraço. bancada. O Elcio está na Grande audiência. Elcio Miller. Abraço à bancada. Presidente Abraço. Ivan Carlos, Rodrigo Stephen, César Silva na audiência, Gé Dias, César, né? Nadir Granque, o Nadir está dando. Nadir Granque. Puxa vida, cada vez eu vou ter que te perguntar, Sempre, será? tu sempre falou. É a É que Nadir. Rádio conhece. Boa noite, Anadir. Não, é É a Nadir. Nadir. A Nadir trabalhou muito tempo na Comur, ela fazia a fiscalização. Mas eu conheço a Nadir. Claro que Agora não tem mais problema. Agora tu sabe quem Aqui é. agora tu me apresentou. Márcio Líderes na audiência, Patrícia Pedroso. Aqui eu tenho ainda a dona Lia Heinen. Ô, Está dona dizendo que ela trabalhou. O Luiz Paulo Stephens na audiência, a Nália dos Santos mandando parabéns aqui pela pauta. E ela disse que estava no lançamento do livro da Cris Manfro, lá na livraria. A Lia estava lá? Estava lá. A Lia Nossa, estava que lá, legal. atendendo lá. Mas ela não levou croissant aquele dia, e não trouxe aqui também ainda. Eu tô esperando aquele croissant, né? Eu também estou esperando. Prometido, né? Fernanda Mas e Dona Lia, ó. Legal boa saber que noite, ela está na estava lá no dia audiência, lá de da Cris Canoas. O Carlos Fonseca está dizendo, não tem como não assistir a Estação Hamburgo. Assuntos do mais alto nível cultural. Obrigado, Obrigado. Carlos, pela tua audiência.
O Canísio, sempre na audiência e mandando abraços. Canísio Obrigado, e suas molinhas loucas. Então. Renata Camargo na audiência, obrigado, Renata. Beijo pro Mai também, vocês dois queridos. A Nelce Horst vai estar aqui conosco amanhã, né, Nelce? Boa noite a todos, está dando a Nelce aqui. Amanhã a gente vai falar com mulheres, as mulheres do MTG. Então, várias mulheres que fazem parte do movimento tradicionalista gaúcho vão estar discutindo esta pauta conosco aqui. Doutor Ivan tinha me falado que tinha uma pauta para hoje. Uma pauta, não muito... Decisão do nosso Congresso. O STF, né? Do STF. O STF ele decidiu por ser inconstitucional. É a questão de que nós temos em Novo Hamburgo, e tinha em Porto Alegre também, tem em várias cidades, a questão de transformar a questão da saúde. Usar institutos, né, ou institutos ou fundação, tá, para trabalhar dentro do município, na municipalidade, a saúde. Hoje nós temos aqui em Novo Hamburgo a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, Porto Alegre tinha a questão da saúde de família lá. Então, decididamente, e agora sacramentado, é inconstitucional. O que me traz de dúvida, o que é que o nosso procurador municipal vai dizer, porque ele foi à Câmara de Vereadores e garantiu que a matéria era constitucional do Instituto e que levaria adiante a ideia do Instituto que estaria instalando em Novo Hamburgo. Isso gostaria de ver agora, com essa decisão do STF, o que o nosso procurador poderá nos dizer. E com isso, vão se fechar postos de saúde, já foram fechados 40 postos de saúde em Porto Alegre, aproximadamente, e vão se fechar os postos de saúde. Quem está trabalhando no Instituto ou em fundação de saúde vão acabar perdendo seus empregos. Então, o município vai ter que assumir e vai ter que se dar uma destinação. Né? E a gente já vem batendo há muito tempo em cima disso, que era inconstitucional, que não poderia ser tocado adiante, que isso simplesmente essa gestão levaria para outra, ou a gestão lá de Porto Alegre levaria para outra gestão, assumir os riscos. O STF já vinha sinalizando nesse sentido, quando deu alguns despachos, quando foi recebido pelo ministro relator, e isso acabou trazendo um prejuízo para o cidadão, porque o cidadão deixa de ser atendido por uma inconsequência de gestão pública mal administrada, feito de uma maneira atropelativa, remendão, tentando fazer com que as coisas sejam feitas do jeito que querem, mas não do jeito legal, né? E isso, mais cedo ou mais tarde, como disse a doutora aqui, o direito ele vai funcionar, a justiça ela vai fazer o direito funcionar. Ele funciona para o lado bom ou para o lado ruim, depende de que lado você está, de que parte você é. Infelizmente, nós vamos sofrer as consequências com essa decisão do STF. Está errado o STF? Não, não está errado. Ele julgou algo que está na lei, que já havia previsão legal, né? Quem está agindo errado é quem quer enfiar goela abaixo, o que não se pode levar adiante. Ou seja, na coisa pública não se pode mais levar as coisas na barriga. Da barrigaço, vamos ver ali para frente, deixa que isso aí vai estourar daqui a 10 anos, eu já não estou mais na gestão, e deixa para o outro resolver. Mas isso não pode mais acontecer. Esse ordenamento jurídico que a gente vive, né, Ivan, ele nos judia, essa insegurança, né, jurídica, que quer dizer, né? Porque isso vai oscilando ao longo da história, né? Sim. Olha a discussão em torno... 10 anos. Pois é, aqui no então quer dizer, discutindo isso, 10 há anos. que se discutir sim a responsabilidade das pessoas que tomaram essas atitudes, mas elas eram, de certa forma, paradas pela lei. O que me entristece, Rodrigo, o que me entristece... É uma questão constitucional. Exatamente. E que está sendo revista agora pelo próprio STF, que é o guardião da nossa Constituição. Por que está sendo revista agora? Mas é a mesma questão, por exemplo, porque já estava prisão lá em na segunda Constituição, instância, né? Os caras insistiram numa manobra que sabiam que lá na frente ia estourar.
E o que mais eu fico sentindo é que os gestores que criaram esse tipo de instituto... Realidade Brasil afora. Não vão não é um indenizar caso o erário isolado, público. Não vão trazer de volta aos cofres tudo que foi gasto e tudo que vai ser gasto em virtude dessa decisão. É que o STF serviu pra está comunidade, crucificando, né, o STF está crucificando a saúde. Não. O STF está julgando algo que é constitucional ou inconstitucional. Seguindo a lei. Ele está seguindo a lei. Né? E que isso já foi debatido, Rodrigo, é isso que se fala. Já vem se debatendo isso há 10 anos, dizendo, olha, nós temos que mudar, tem que fazer, tem que refazer, tem que repensar. Não, deixa isso lá para frente. Vamos entrar mais uma liminarzinha aqui. Está cada vez mais difícil ser gestor público, né? É complicado, não é fácil. Mas se tu é gestor público é porque tu quis ser. Não, ninguém te obrigou a ir lá e ser. Claro que sim. Né? Ninguém, é como diz o cigarro, né? A escolha ninguém te obrigou, né? Você vive com as consequências dela. É a mesma coisa o governador do estado tá agora, disso, né? simplesmente, até hoje teve uma marcha da segurança pública, viu, em Porto Alegre. Eu tenho um sentimento apenas que a gente acaba penitenciando por conta dessa insegurança jurídica, grandes administradores sem dúvida, claro. Que acabam tendo medo de fazer bons trabalhos ou de fazer o que precisa ser feito. Exato. A gente viveu, por exemplo, o governo Laurmann, que saiu daqui deixando dinheiro em caixa. Que depois que terminou, que perdeu a eleição, inaugurou um monte de coisa. Exatamente. Ele deixou dinheiro em caixa? Claro que sim. A prefeita pode discutir isso. Nós vimos isso. Foi pago todos os salários, janeiro, fevereiro, sem problema nenhum. Pagar salário não todos é deixar dinheiro em caixa. Tudo. Senão o TCE não estava não, pagou salários antes. O grande problema dele foi não ter feito o que precisa ser feito. Eu acho que o maior defeito do seu governo foi, infelizmente, ter medo de ousar com algumas coisas importantes que a cidade precisava. Então a gente corre o risco de viver isso. Enquanto tiverem visão somente para cargos de confiança, enquanto tiverem visão somente para o seu umbigo e não para a comunidade... Isso já é outra coisa que também concordo contigo. Também concordo contigo. Agora tenho muito medo do que vem pela frente. Doutora? Eu acho que eu concordo muito com a afirmação que fizeste antes. Até a semana passada, recentemente, eu participei de um debate na Comissão de Direito Público aqui da OAB, onde a gente trabalhava essa questão de cenários de risco para gestores públicos, né? E hoje é muito complicado ser gestor público, né? Principalmente porque nós vivemos num contexto um contexto nacional, né? Onde falar de corrupção virou algo que quase todo mundo entende, né? E mais do que isso, num cenário de normativo de improbidade administrativa, né? Essa é a verdade. Improbidade administrativa. Essa questão de improbidade administrativa hoje para o gestor público é extremamente insegura. E essa insegurança jurídica, muitas vezes, e aqui eu não estou falando de um partido ou de outro, mas a questão é que há que se tomar cuidado, né? Aqui, nesse contexto da improbidade administrativa, me parece que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Porque se a gente chegar num ponto de acabar com a criatividade ou com a capacidade que o gestor tem, a necessidade que ele tem de inovar para atender a necessidade social, nós acabamos com a política. E sem política, acabou tudo. Exatamente. Porque sem um hospital nós estamos discutindo outras coisas, mortes e mais mortes. Então, esse dinheiro não foi pro ralo, esse dinheiro foi empregado, pessoas que passaram por concurso público, que foram concursadas, que resolver essas pessoas que são empregadas. Eu nunca levei a esse ponto. As pessoas mas fizeram concurso, eu tenho estão lá por mérito delas. O hospital, a prefeitura mantém com certa dificuldade, porém um hospital muito amplo aqui, né? Nós temos essa questão aqui, que o hospital geral ele atende regionalmente, né? Mas nós temos assim, quando foi criado, já foi dito, isso vai dar problema, isso é inconstitucional. Esse é onde eu me balizo, esse é o ponto de corte que eu tenho. Então assim, teimaram, levaram adiante. O meu desejo é que esses pagassem pelo prejuízo que criaram, porque foram eles que criaram na época. Não, mas agora nós vamos inovar, nós vamos fazer... Sim, inova dentro da legislação, dentro do que a legislação permite. Faça dentro do que a legislação permite. Gaste menos do que tu ganha. Isso é basilar, isso é básico, se dentro da família tu já tem esses nortes. Então assim,
Doutor, essa é a realidade de quase todos os municípios do Brasil, administrados pelo seu partido ou não. Não, Vive independente dias de muito partido, difíceis, né? independente de partido. Vive dias muito difíceis. Mas nós temos bons exemplos aí. Temos, acho que sim. E eu assino contigo em vários dos pontos que tu destaca. E esses bons exemplos me parece que devem ser premiados. Né? Porque Essa que é a questão. são Porque heróicos, às às vezes vezes. destacar as coisas boas. Exatamente, o que a gente vê hoje, cotidianamente, é muitas vezes até o apontamento antes do que necessário, comprometendo vidas, comprometendo histórias de vida, né? E depois, muitas vezes, isso realmente acaba não virando, o inquérito acaba não redundando em indiciamento, e a pessoa ficou, o doutor sabe, está aqui, é especialista nessa matéria, né? A pessoa acaba tendo a sua vida comprometida historicamente. Então, acho que essas questões elas precisam ser observadas com maior cuidado, e isso tudo é algo que envolve, sim, o conceito de segurança jurídica, que no Brasil, hoje, é complicado em todas as áreas do direito. Em todas as esferas do direito. Eu ia dizer, não é só na questão pública, não, na administração pública. Tem abraços lá de Minas Gerais para ti. Opa! Para nós todos, eu não sei se é para ti ou para nós todos. Não, Aguardando a se sua é de presença. Minas, é o fã aqui clube. em dezembro, tá, Isadora? Sim, ela estará aqui em dezembro. Precisamos muito conversar. Eu queria comentar sobre a data de hoje, 17 de setembro. Ela tem duas comemorações que eu acho, duas celebrações que vale a pena ser comentadas. Primeiro é que hoje é o último dia da Raquel Dodge como procuradora. Né? Graças a Deus ela está indo embora. Né? É uma coisa ruim a menos que nós temos no país. E estava vendo até aqui agora no Twitter. Depois de Brindeiros, depois de vários outros. Não, ela agora no apagar das luzes, ela está fazendo a procuradoria besteiras atrás de besteiras, né? Está prejudicando o máximo que ela pode prejudicar nesses últimos dias dela. E hoje também completam 80 anos da invasão da da antiga União Soviética da Polônia. A Alemanha invade no dia 1º de setembro de 1939, que inicia oficialmente a Primeira Guerra Mundial, e aí 16 dias depois a União Soviética invade a parte deles, porque eles quando fizeram um acordo entre o Ribbentrop e o Molotov, eles dividem o mundo. Cada um vai escolher uma parte que ia ficar. E a Polônia, eles combinaram de dividir ao meio. Então, no 1º de setembro, a Alemanha invade, e no dia 17, que é hoje, a União Soviética invade. E que isso sirva para a gente nunca esquecer, para que essas coisas não se repitam mais na história da humanidade. Né? Verdadeira. Verdade. O Anderson, a gente está vivendo até quando a nossa exposição? Até o final do mês, de setembro, tem uma exposição. Ela é aberta, vamos lembrar isso, né? Lá no teu ateliê. Vamos lá, Wilson. Sim, e dia 8, já falei para ele que sexta-feira estarei lá agora. Sexta-feira que é o dia que é vinho. Ele falou que vai deixar 2 garrafas separadas lá. Não, ele disse que tem que levar o vinho. Ele disse que tem que levar. Essa parte eu não escutei. O artista já faz a sua parte, que é trabalhar, produzir, né, fazer arte, daí os convidados levam o vinho. Então, toda sexta-feira do mês de setembro, a gente vai ter atrações musicais, gastronômicas e culturais, que os artistas vão estar falando do seu processo criativo. Qual é o horário de funcionamento na sexta? Na sexta vai ser das 19 até as 22 horas. Ou se levar 30 ou 23, se levar um vinho, mais vinho. Depende da quantidade de garrafas de vinho. Daí vão ficando. E também em outubro eu vou estar fazendo uma individual. Dia 8 do mês 10. 10 é o mês. Que até é aniversário do Sheffield, né? Se estaria vivo. Então, na Casa CDL, estarei fazendo uma individual. Vai estar bem legal. Na inauguração vai ter comida japonesa, um chefe. Não precisa levar o vinho. Não precisa, que vai ter um chopp lá da esquina da Bosta. Fala né? dele agora. Vai ter apoiadores, né? A construtora Mosma. Vou mandar para esse holandês depois o boleto para ele pagar aqui desse merchan. Na esquina da Bosta. Ainda quero fazer uma visita para falar melhor dessa exposição. Vai ser bem interessante. Vai ter jazz, blues, música de câmera. Então, vai durante o mês de outubro, sim, nós vamos sair 6 horas da manhã. toda quinta-feira vai ter alguma atração, né? Tá. É ao longo dos dias. Toda quinta-feira, lá na CDL, a partir de 8 de outubro, dia do aniversário do nosso patriarca das artes plásticas na nossa cidade, na nossa região aqui.
Mas a nossa mostra segue até o final de setembro. É festa e festa, setembro e outubro, então, é isso? Vai ser essa de setembro agora que iniciou, né? Hoje inicia a exposição Mescla e Matizes. São 10 artistas, ela vai até o final do mês. Então, Lá no seu ateliê? Lá no meu ateliê, daí durante Na Rua Bauru, semana, 115. com agendamento, e daí quem não conseguir, que nem agora tem um feriado, sexta-feira, né? O pessoal que estiver pela cidade, pela região, pode chegar lá a partir das 19 horas. Exposição do Gabriel Lanius, Laura Schmockel, Márcia Moraes, Edson Pérez Oliveira, Sofia Mosman, Kátia Marlova, Paulo Freire, Medelin Silva, Lúcio Najib, Carmela Slavutsky, Camila Mesquita e, claro, Anderson Neps. É isso? Isso aí. Obrigado. Bacana, bacana. Vai ter gente pintando lá também? Eu estou pensando em produzir tipo convidados, né? Eu gosto muito de trabalhar de observação com modelo vivo. Esses dias teve um músico lá de Campo Bom, o seu Juan Santurion, que é bem conhecido assim na região. Ele faz violinos, né? Instrumentos, e daí ele estava tocando e eu acabei fazendo uma pintura a óleo, né, no momento. Foi bem legal, o Miconga estava junto, assim, o pessoal assim das Anderson, artes. E nesse caso assim que tu fez essa pintura, né, modelo vivo e tal, etc. Ele sabia que tu estava pintando, tu deixou ele... Eu gosto tu avisou, vou fazer uma pintura. Ele sabia. Eu montei o cavalete e disse, agora seja você, né? Tu toca o teu violão e esquece que eu estou aqui. E é assim que eu faço. Uhum. Com modelo vivo, assim, no artístico, o retrato, a pessoa, ela esquece que eu estou ali e eu vou produzir daí. Agora uma dúvida, você já deixou claro que o vinho você não fornecerá. Tá Mas o engove, você fornece o engove? Tu quer dizer assim, a comida? Assim, Não, o engove. O engove. Não, também. Pra ressaca. Não, mas com um vinho não dá pra você tomar um vinho. Não precisa, né? se o vinho é bom. Sensível, Sir Wilson anda tomando pouco. É só tu levar um vinho bom. Ou já bebeu demais e por isso tá sensível também. Levarei um vinho bom. Doutora, a gente ficou impressionado. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado com o teu trabalho, mas fiquei muito preocupado, assim. Por exemplo, se um furacão devastar Porto Alegre amanhã à noite, assim, próximo lá do Beira-Rio. Hoje já tem... A gente vai reclamar para quem, doutor? Olha, deixa eu te dizer que aí tem seguro, tem, não, será? Aí chegar, melhor aí chegar, de 3, não sei. Não, essa questão é séria e tem que ser enfrentada assim, tem que ser colocada assim mesmo, porque do contrário pode parecer algo, né, que o direito não alcança, mas o direito alcança. A questão é que em caso de um furacão, né, de um terremoto, né, de um meteorito, enfim, nós estamos mais num contexto daquilo que se chama mesmo de desastre natural, do que efetivamente desses desastres antropogênicos ou dos desastres climáticos que são correlatos e podem ser relacionados com eventos extremos. Então, são situações diferentes e é por isso que eu insisto bastante, sou um pouco reticente com esse termo desastre natural. Né? O desastre natural não tem para quem reclamar, o desastre natural não é de responsabilidade de ninguém. Aí o furacão mas se nós vamos ter que amanhã é natural. O furacão nós vamos ter que ver. Olha, eu vou te dizer, daqui a um tempo nós vamos começar a debater no mundo, isso já é uma realidade. Nós vamos começar a debater qual é a influência da mudança climática nesse furacão aí, viu? Tá bem. Doutor Ivan Carlos, obrigado pela presença. Obrigado, climático. Eu não sei, mas tem gente perdendo a mão lá em Curitiba. Que coisa lá, triste, né? É triste. Pessoal, não tem que soltar bomba, não tem que soltar foguete. Nenhum time de futebol merece isso, né? Não tem, ninguém merece ouvir isso aí, ninguém merece, nem os animais que sofrem com isso, nem o ser humano que não gosta desse tipo de coisa. Posso divulgar o lançamento do livro? Já vamos falar disso, com certeza. Mas eu quero destacar uma coisa, hoje teve um movimento forte em Porto Alegre, onde as forças de segurança vieram policiais civis e militares do interior do estado e se reuniram em frente, fizeram uma caminhada e se reuniram em frente ao Palácio Piratini, reivindicando certas questões que estão sob risco, a questão previdenciária, doutora. Uhum. E isso é muito triste, porque aquele que fez o concurso, aquele que trabalhou, eu também concordo, Anderson, eu concordo com tudo isso aí, que trabalhou e que fez
um concurso público que batalhou. Hoje corre o risco de perder a sua paridade, né, se vindo essa reforma estadual, porque parece que estão deixando para os estados resolver, né, e isso aí então movimentou toda a força de segurança pública. Pode, se isso aprovado no estado, pode acontecer algo que traga prejuízos na segurança pública. Então, o meu ponto final hoje é o meu abraço para todos da Força de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, o nosso abraço. Wilson, Sir Wilson Pacheco, teu ponto final. Eu peguei umas informações interessantes aqui de um jornalista americano, Charlie Kirk. Ele está fazendo uma comparação de como o mundo era 200 anos atrás e como ele é hoje. Então, há 200 anos atrás, 84% do mundo vivia em extrema pobreza. Hoje, 90% não vivem. 200 anos atrás, 83% não tinham educação básica. Hoje, 86% têm educação básica. Há 200 anos atrás, 1% do mundo vivia na democracia. Hoje, 44% não vivem na democracia. A mortalidade infantil era de 43% há 200 anos atrás. Hoje, ela é de 4%. E tudo isso é graças ao mercado livre, ao capitalismo. Tá bom, pessoal do PT? Só para vocês não esquecerem. Tá bem. Boa noite. Anderson Neves, obrigado pela presença. Obrigado. Mestre Matizes, teu ponto final. Meu ponto final é agradecer, né, o prazer de estar nessa bancada. Eu acho assim uma oportunidade muito rica, né, e deixar o convite novamente, né, o pessoal conhecer o espaço, né, enquanto a gente ainda tem espaços alternativos e com uma, posso dizer assim, com uma arte de qualidade, assim, o pessoal tem buscado, tipo, não só na pintura, mas de várias maneiras de fazer arte, música e literatura, e passam pelo espaço. E agradecer ao telespectador, né, e ao programa. É isso aí. Obrigado. Muito bem, obrigado pela tua presença. Direito dos Desastres e Compensação Climática no Brasil, Limites e Potencialidades, pela doutora Fernanda Dalla Libera Damascena, no próximo dia 30 de setembro, às 18h30, na Escola Superior de Advocacia, ESA, da OAB, em Porto Alegre, doutora. Já tivemos o lançamento do seu livro aqui, já tivemos em São Paulo, agora Porto Alegre, em seguida Brasília também. Exatamente. Eu quero muito evoluir com a senhora sobre a questão dos agrotóxicos. Acho que a gente tem muitas discussões a fazer também em torno disso. Falamos, evidentemente, o assunto é muito amplo e muito periclitante. Mas desde já nosso agradecimento pela sua presença aqui e teu ponto final. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que, já que estamos, né, hoje falando sobre o livro e entramos no assunto direito e mudança climática, vamos pensar esse fenômeno como algo não apenas do ponto de vista da culpa, da responsabilização. Vamos olhar para a mudança climática como uma oportunidade, né? Todo extremo tem um lado positivo, e o lado positivo desse contexto é olhar para as questões positivas que a mudança climática pode gerar, e também que ela traz um viés político muito interessante. Então, esse é o que eu gostaria de deixar hoje como ponto final e destacar que todos, né, uma hora ou outra, vamos acabar sendo afetados por esse fenômeno, e que se imediatamente todos não são, os mais vulneráveis são. E aí, se nós não tomarmos as rédeas dessa situação, nós vamos estar condenando uma grande parcela da população, né, a uma adaptação desigual. E isso, no Estado democrático de direito, não é ético, não é justo, não é direito e também é um problema político, né? Então, esse é o ponto final de hoje. Obrigada. Muito bem, nós ficamos por aqui no oferecimento Sicredi, Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Voltamos amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá.